38ª Sessão Ordinária. Turvo, 13 de novembro de 2023. Boa noite a todos. Quero agradecer e cumprimentar os senhores vereadores e vereadora, todos que se fazem presente nesta casa nesta noite e os que nos acompanham através da TV Câmara. Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido para fazer parte da mesa o Major André Ferreira de Araújo, da Polícia Militar de Turvo, e o terceiro sargento Ezequiel. Vice-presidente na casa. Consulto os vereadores e a vereadora se todos tiveram acesso à ata. Coloco em votação a ata da 37ª Sessão Ordinária, realizada em 6 de novembro de 2023, às 19 horas. Quem for a favor, permaneça como estão, os contrários se manifestem. A ata aprovada por unanimidade. Expediente da sessão. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 36/2023, projeto de lei 37/2023, projeto de lei 38/2023, projeto de lei 39/2023, projeto de lei do decreto legislativo 02/2023. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício 08/2023. Projeto de lei 36 a 39 são todas de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 36 institui rua número 55 e dá outras providências. Fica instituída a rua número 55, localizada no distrito de Morro Chato. Santos Sirimbelli, prefeito municipal. Projeto 37 altera dispositivos da Lei 2.330 de 2017 e dá outras providências. Fica acrescido ao artigo 56 da Lei 2.330 de 2017 a seguinte redação. Fazer a leitura para vocês entenderem, do artigo 56. Artigo 56 da Lei 2.330. O beneficiário prestado em virtude de vulnerabilidade temporária será destinado à família ou ao indivíduo visando ministrar situações de riscos, perdas e danos decorrentes de contingências sociais e deve entregar-se à oferta dos serviços socioassistenciais buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e a inserção comunitária. O benefício em tela poderá ser concedido de forma de 1. Cesta básicas. 2. Passagem de transporte intermunicipal e interestadual. 3. Documento civil, fotos e segunda via. 4. Material de construção e lonas. 5. Prestação de serviços para a construção de banheiros e perfuração de fossas. 6. Pagamentos diversos de faturas de água e energia. 7. Auxílio moradia. 8. Bens materiais, alimentação, vestuário de cama, mesa e banho, utensílios para a cozinha. O auxílio moradia será concedido em valor de até 70% do salário mínimo vigente, atendido como ajuda de custo para pagamento de aluguel, sendo destinado a atender idoso em situação de risco ou vulnerabilidade ou desabrigado, mulheres, chefe de família com filhos menores de 18 anos, famílias com deficientes, determinação judicial, moradores de área de risco ou de preservação. Em relação ao pagamento de materiais de construção, lonas e prestação de serviços para a construção de banheiro e perfuração de fossas, esses serão limitados ao valor máximo de 70% do salário mínimo vigente,
bem como, em relação ao pagamento de faturas de água e energia, se dará no limite de 2 faturas anuais. Então, esse projeto de lei 37 está acrescentando. Inciso 9. Fraldas para famílias em vulnerabilidade social quando do nascimento por meio do auxílio natalidade. E 10. Leite em situação de vulnerabilidade temporária por meio de auxílio alimentação, leite especial, que é definido e indicado por prescrição médica e que, caso o paciente não utilizar, agrave sua saúde. Santos Sirimbelli, Prefeito Municipal. Também tem uma orientação técnica também da FECAM, referente a isso aí. Projeto de lei número 38. Estima a receita e fixa a despesa do município de Turvo para o exercício financeiro de 2024. Fica essa lei estimada, a receita fixa e despesa do município de Turvo para o exercício financeiro de 2024, compreendendo o orçamento fiscal e da Seguridade Social, abrangendo os poderes executivo e legislativo e seus fundos, em R$ 77.142.000. As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes de capital previstas na legislação vigente, discriminadas em anexo a essa lei, são estimadas com os seguintes desdobramentos. 1. Receita corrente líquida, imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuições, receita patrimonial, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes, dedução da receita do Fundeb. 2. Receita de capitais, operação de crédito, alienação de bens, transferência de capital, R$ 77.142.000. As despesas fixadas, detalhada em anexo a esta lei, conforme determina a Lei 4.320, de 17 de março de 1964, está assim distribuída por órgão, funções e grupo de natureza de despesa. Despesas por órgão: Câmara de Vereadores, Gabinete do Prefeito, Gabinete do Vice-Prefeito, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria da Indústria, Agroindústria, Comércio, Trabalho e Desenvolvimento Comunitário, Secretaria de Educação, Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Reserva de Contingência, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência, o Plamas, e Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Despesas por funções: legislativa, administrativa, segurança pública, assistência social, saúde, educação, cultura, urbanismo, habitação, saneamento, agricultura, indústria, transporte, desporto e lazer, encargos especiais, reserva de contingência. E despesas por categoria econômica, despesas correntes e despesas de capital, totalizando R$ 77.142.000. As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado, nos termos do artigo 7 da Lei Federal 4.320, de 64, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% da receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recurso: 1. O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício, e 2. O superávit financeiro do exercício anterior. Os recursos oriundos de convênios e operações de créditos não previstos no orçamento da Receita ou o seu excesso poderão ser utilizados como fontes de recursos para a abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do chefe do Poder Executivo Municipal. As alterações ocorridas na Lei Orçamentária Anual, a LOA, para 2024, com repercussão de remanejamento ou alterações de receitas e despesas no Plano Plurianual, PPA, 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2024, serão regulamentadas por ato do chefe do Poder Executivo Municipal. A presente lei vigorará durante o exercício 2024 a partir de 1º de janeiro. Santos Sirimbelli, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei número 39 autoriza o município de Turvo a conceder contribuição à entidade que especifique e dá as providências. Fica autorizado o município de Turvo a conceder contribuição à Associação Comunitária de Vila Progresso, com sede nesse município, até o valor de R$15 mil, destinados a custear despesas para reparos e instalação de um filtro no poço artesiano da comunidade de Vila Progresso, aqui no município de Turvo. A entidade beneficiada deve prestar contas ao município na forma contábil, conforme exige a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, a Instrução Normativa 14 de 2012, de 13 de julho, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no prazo de 60 dias após o recebimento. Santos Sirimbelli, Prefeito Municipal. Projeto de Decreto Legislativo 02, de 8 de novembro de 2022. Esse projeto é de autoria da mesa diretora, hoje Rogério D'Agostinho, vice-presidente, Luiz Lucinei Vitor, presidente, e Samuel Niotti, primeiro secretário em exercício. Dispõe sobre a instituição e concessão de título de cidadão benemérito e de cidadão honorário turvense e dá outras providências. Fica concedido o título de cidadão benemérito e de cidadão honorário turvense às pessoas que, reconhecidamente, prestaram relevantes serviços a esse município, destacando-se pela sua atuação na vida pública, empresarial e ou comunitária. A outorga dos títulos dar-se-á em sessão solene, a realizar-se no dia 11 de dezembro de 2023, às 19 horas, nas dependências dessa Casa Legislativa, com comunicação feita pela Secretaria da Câmara Municipal ao homenageado. Fica o presidente da Câmara autorizado a utilizar recursos previstos nas dotações orçamentárias do orçamento da Câmara de Vereadores, inserido no Orçamento Geral do município, para atender todas as despesas com a solenidade de entrega dos referidos títulos. Turvo, 8 de novembro, Rogério D'Agostinho, Luiz Lucinei Vitor e Samuel Niotti. Por último, o ofício 08 de 2023, 8 de novembro. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, segue em anexo o documento referente às receitas e despesas da 25ª Festa do Colono com valores discriminados. As receitas foram através de pagamento em conta específica, mais a arrecadação das empresas patrocinadoras dos eventos, com valores convertidos em produtos para premiações, totalizando aproximadamente R$85 mil, e despesas, o custo da festa ficou em R$1.086.826,51. Para melhor atendimento, segue a tabela. Receita e despesas, venda de stander e patrocínios da LESC, receita R$606.636,47. Receita do Governo do Estado, Secretaria da Agricultura, R$48.351,44. E contratos pagos, R$1.742.813,51. Então, totalizando despesas com receita, ficou uma despesa de R$1.086.826,51. Sendo que tinha, atrasadamente, José Tadeu Arseno, secretário de Administração e Finanças. Senhor presidente, se me permite apenas um comentário. Foi enviado aqui para essa casa a prestação de contas. Tem um total de 377 páginas de pagamentos e notas e tudo mais, né? Então vai ser um trabalho bem longo ver todas essas despesas. Só repassando um detalhe que faltou constar nessa prestação de contas, os R$200 mil que foi passado para a Aptur, que foi o repasse para ser feito a arrancada de tratores. Isso num balancete contábil teria que estar constando como custo da festa, porque não foi custo da prefeitura, mas foi um repasse para investimento na festa do Colono. Então, de primeira análise, já constam uns R$200 mil a mais dessa prestação de contas. Já conversei com o Tadeu, realmente já foi passado isso para ele. Então, só para constar, a gente acredita que está tudo bem certinho, mas só para deixar constado que
tem esse R$200 mil aí que também já não está tão correta a prestação por essa questão desses R$200 mil, certo? Obrigado. Valeu, vereador. Com certeza, né? Eles vão mandar isso aí, né? Passamos agora para a ordem do dia. Coloca em discussão o projeto de lei complementar 05/2023. Esse projeto é de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável das comissões competentes sem emendas, também com parecer da orientação técnica da IGAM, número 8.104, também com parecer favorável. Altera dispositivos da Lei Complementar número 09, de 24 de agosto de 2011, e dá outras providências. Fica alterada a Lei Complementar número 09, de 24 de agosto de 2011, com o objetivo de extinguir o cargo de auxiliar administrativo e alterar as atribuições do cargo de agente administrativo. Fica extinto o cargo de auxiliar administrativo, constante no inciso 4, parágrafo 2º do artigo 6º e do anexo 2, ambos da Lei Complementar 09, de 24 de agosto de 2011, passando o inciso 4, parágrafo 2º do artigo 6º da Lei Complementar, a ter a seguinte redação: auxiliar administrativo em extinção quando vagarem os cargos ocupados. Fica alterado o vencimento do cargo de agente administrativo, constante no anexo 2 da Lei Complementar 09, passando para R$ 1.500. Fica alterado a descrição das atribuições do cargo de agente administrativo, constante no anexo 2 da Lei Complementar 09, de 24 de agosto de 2011, passando a vigorar com a seguinte redação: atividades de natureza qualificada, de complexidade mediana, abrangendo serviço de operacionalização, manutenção e execução dos serviços burocráticos, receber e prestar informações, datilografar material inerente ao setor, organizar e manter atualizados os arquivos, conferir e elaborar dados estatísticos, prestar assessoramento na área administrativa e outras atividades inerentes à função. A atividade de pouca complexidade, de natureza repetitiva, envolvendo orientação e execução qualificada de trabalhos referentes à ligação telefônica, transmissão e recebimento de mensagens por telefone, que exige, dentre outras qualidades, boa dicção, urbanismo e equilíbrio. Executar e responsabilizar-se por todas as demais atribuições inerentes aos cargos delegadas pelo seu superior imediato, ainda que omissas nessa lei. Excepcionalmente, poderá conduzir veículos da administração. Santos Cimbelli, prefeito municipal. Já foi aprovado em primeira votação, no dia 6 de 11 de 2023. Senhor presidente, só para fazer um pequeno comentário, tem muitas pessoas que vieram procurar pensando que quem estava concursado nesses cargos poderia perder ou não. Então, para deixar bem claro que todas as pessoas que estão concursadas nesses cargos vão ficar normalmente com as suas funções e num próximo, quando vier a precisar fazer um concurso público, daí não terá mais essas atribuições, né? Então tem que deixar claro isso para essas pessoas e acerta a administração em fazer algumas alterações, porque tem cargos ali na prefeitura, tem funções que tá desatualizado de valores, né? E também tem coisas que não precisa mais a administração ter, tem funções que com um avanço aí das tecnologias, talvez não tenha mais essa necessidade. Então, só para deixar esclarecimento para as pessoas que vieram aí fazer indagações referente a isso. Isso a gente está aprovando, são essas questões, para deixar bem claro e pontuado para as pessoas. Coloca em segunda votação o projeto de lei complementar 05/2023. Quem for a favor, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Projeto de lei complementar 05/2023, aprovado por unanimidade em segunda votação. Coloca em discussão o projeto de lei 35/2023. Também de autoria do Executivo Municipal, cria rodovia municipal e dá outras providências. Fica criada a Estrada Municipal TVO 373, compreendendo o trecho da estrada que inicia no cruzamento da SC 285, na comunidade de Rodeio da Areia, seguindo por uma extensão de 1.400 metros até seu término,
no ponto das coordenadas. Santos Sirimbelli, prefeito municipal. Coloco em votação única o projeto de lei 35/2023. Quem for a favor, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Projeto de lei 35/2023 aprovado por unanimidade em votação única. Passamos agora para o uso da palavra. Agora, então, nós vamos convidar aqui o Major André, para fazer um esclarecimento. Nós pedimos a ele para que, nessa oportunidade, ele viesse darmos explicação sobre as máquinas em nossas rodovias, que transitam em nosso município. Então, eu deixo a palavra com o Major. Boa noite, senhoras e senhores, vereadores, vereadora, presente, senhor presidente. Só antes de adentrar no mérito da nossa palestra, saiu um ofício aqui da casa, assinado pelo presidente e pelos demais vereadores, solicitando esclarecimentos a respeito da legislação aplicável ao uso de tratores, principalmente em via pública. E também esteve lá na nossa sede, lá no nosso quartel, o Richard, que trabalha na EPAGRE, até funcionário novo aí na cidade. E também, como ele tem contato com os sindicatos locais, ele demonstrou essa preocupação também. Então, hoje aqui, o intuito dessa palestra, na verdade, é esclarecer um pouco sobre os pontos, legislação aplicável especificamente ao uso de tratores, e nesse ponto também a utilização dele em via pública, e demonstrar também que a Polícia Militar ela não é inimiga dos agricultores. Tá? A Polícia Militar ela é, muito pelo contrário, a Polícia Militar é a favor de todos os agricultores, a favor do que se produz aqui na região, tá? Só que a gente tem uma legislação a seguir. A Polícia Militar não importa se lá dentro da sua propriedade você está fazendo o serviço e você coloca o seu filho de 12, 13, 14 anos para conduzir esse trator. Isso não interessa para a Polícia Militar. A partir do momento que esse trator passa a circular em via pública, aí sim. Porque não é só o seu filho que está conduzindo o trator. Existem outras pessoas que trafegam nessa cidade, outros carros que trafegam nessa cidade, outros veículos que trafegam nessa cidade, e que, consequentemente, se relacionarão com os tratores que estão nessa via pública. Tá? Então, nós vamos... Isso, apaga, fica um pouquinho melhor. Nós vamos dissecar aqui mais ou menos os tipos de tratores. Vocês devem conhecer muito melhor que eu quais são os tipos de tratores que são utilizados. Tá? Em suma, quais são os objetivos então dessa palestra? Tá? Trânsito em via pública, registro e licenciamento, requisitos para circulação, equipamentos obrigatórios, dimensões e velocidade. Tá? Qual é a habilitação? Qual é a CNH? Qual é a habilitação que a pessoa precisa ter para conduzir um trator em via pública? Tá? Volto a afirmar. Toda vez que eu estou falando em habilitação aqui para a utilização de trator, é em via pública. Tá? Lá dentro da sua propriedade não se aplica essa legislação, não se aplica o Código de Trânsito. Tá? E, por último, a fiscalização policial. As principais legislações que relatam um pouco dessas especificidades dos tratores. Tá? Legislação Federal 13.097 alterou o Código de Trânsito Brasileiro, permitindo a condução de alguns tipos de tratores por condutores habilitados na categoria B. Tá? Posteriormente, a legislação 13.154 de 2015, que também alterou o Código de Trânsito, tá? E versa sobre o registro de tratores e aparelhos destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou executar trabalhos de construção ou pavimentação. Pavimentação seria aqueles tratores que a gente vê durante as pavimentações aí na nossa rodovia SC. Comumente a gente também verifica esse tipo de utilização de maquinário. O Decreto Federal 11.014 de 2022, tá? Que institui o Renagro, vocês devem saber. Regulamento do Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, pelo MAPA, tá? O Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento. E a resolução do CONTRANS 587 de 2016, alterada posteriormente pela resolução 995 de 2023, 882 de 2021, alterada pela 994 de 2023 e 993 de 2023, equipamentos obrigatórios e dimensões. Essa palestra acho que fica gravada, né, presidente?
Esse fica gravado, depois os senhores podem acessar também no canal do YouTube, se eu não me engano, né? Para acompanhar esse tipo de legislação, quem tiver interesse em dar uma lida mais pormenorizada. Hoje aqui nós vamos pegar os principais tópicos e tentar dissecar um pouco. Tá bom? Trânsito em via pública. Não há vedação, ou seja, não é proibido. Tá? Os tratores, não há vedação para a condução de tratores em via pública, exceto tratores de esteira ou se houver em determinação trecho de via sinalização de regulamentação R13, que é essa regulamentação aqui. Ó. Se tiver essa regulamentação na via pública, o trator de esteira não pode conduzir. Ou seja, Major, o senhor está dizendo então que qualquer trator pode conduzir em via pública? Pode, né? Desde que não seja trator de esteira. Tá? E se tiver essa sinalização na via pública, eu confesso que eu desconheço aqui no município do Turvo, seja em rodovia municipal ou estadual, nossa, que tem esse tipo de sinalização aqui. Tá? Se for, né, se tiver, ela não pode haver essa condução. Registro dos tratores. Tá? Antes de entrar nesse mérito aqui do registro de tratores no Renagro, eu vou relatar para os senhores e para as senhoras que a importância desse registro dos tratores. Porque eu vou ter que fazer um registro, isso vai gerar custo para mim? Não gera. Primeiro que não gera ônus financeiro nenhum, não tem custo. Tá? Segundo, que fazendo esse registro aqui, isso aqui vai para um banco de dados. E esse banco de dados é compartilhado com a Polícia Militar. Por exemplo, se o Joãozinho, né, lá do interior, tem um trator e ele não registrar esse trator aqui, esse trator dele for furtado, o trabalho da Polícia Militar ele fica um pouco complicado. Porque a gente não consegue ter acesso aos dados desse trator, a gente não consegue ter acesso à imagem, se o agricultor eventualmente não tiver uma imagem, uma foto dele lá, com alguma coisa que caracterize esse trator, nós não vamos conseguir localizar. Então esse registro aqui facilita muito o trabalho da Polícia Militar, especificamente quando há crimes contra o patrimônio, né? Furtos e roubos aí no caso. Tá? Ou até outros também, estelionato e por aí vai. Tratores fabricados a partir do ano de 2016, obrigatoriamente, precisam de registro único junto ao MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Sem ônus para o produtor. O produtor não tem que arcar com nenhum dispêndio financeiro para isso, ou seja, ele não tem que pagar nada. Tá? Sem taxa de licenciamento anual, que é o que a gente paga nos nossos veículos, e emplacamento. Tá? Em 2022 foi instituído o Renagro. Tá? Alguns modelos possuem o VIN, que é uma numeração de identificação veicular, que é tipo um chassi dos nossos carros de passeio. Tá? Gravado no chassi e também pré-cadastro do fabricante. Portanto, se o proprietário quiser fazer o registro no Renavan, ele consegue, embora não seja obrigatório. Mas, como eu disse, para fazer esse registro é extremamente importante para a Polícia Militar que a gente consegue ter acesso a esse compartilhamento de dados. Se eventualmente acontecer um crime, a gente não quer que aconteça, mas se eventualmente acontecer algum crime, nós temos como buscar nesse banco de dados. Requisitos para circulação. Acredito que seja a dúvida da maioria aqui. Deve atender a lista de equipamentos obrigatórios, tá? Estipulada aqui pelo CONTRAN, tá? Incluindo máquinas de elevação, guindaste, etc. Ou seja, quais são esses equipamentos obrigatórios? Faróis, lanternas traseiras, retrovisores, setas, buzinas, pneus em condições. Tá? Tem também o dispositivo sonoro, que quando você aciona a ré, ele deve ter um tipo específico de luz, né, e deve conter também esse dispositivo sonoro. Deve atender às dimensões máximas, tá, estabelecidas pelo CONTRAN também, resolução 882 de 2021 e 994 de 2023. Tá, largura máxima permitida, 2,80 metros e altura máxima permitida, 4,40. Tá? Comprimento máximo de 15 metros. Para transitar acima de tais dimensões, é possível requerer ao órgão de trânsito com circulação sobre a via, tá? A concessão de uma AIT, que é a autorização especial de trânsito. Então, os veículos que porventura tiverem com dimensões acima dessas aqui, largura máxima 2,80, altura máxima 4,40 e comprimento máximo 15, ele pode transitar, mas ele tem que ter essa AIT. É o que comumente a gente vê nas BRs, às vezes aqueles veículos superdimensionados com cargas de pá, inclusive de energia eólica e tal, essas coisas. Esses veículos também eles têm que ter uma AIT, tá? Autorização Especial de Trânsito.
Requisitos para a circulação. Tá? Em ambientes, o Código de Trânsito, lá no artigo 61, ele diferencia em vias urbanas e vias rurais. Tá? A velocidade mínima, se ele for circular em via urbana, ela não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida. Ou seja, se a velocidade máxima estabelecida é 80 km por hora, tá? O que esse artigo fala aqui? A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade. A velocidade mínima do trator que está sendo conduzido, ela não pode ser inferior a 40 km por hora. Tá? Então, essa é uma das condições para transitar em vias públicas. Habilitação do condutor. Tá? O trator de roda, artigo 144, tá? O trator de esteira, o trator misto ou equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, que é aqui que se aplica a maioria dos casos aqui no nosso município, de terraplanagem, de construção de pavimentação, só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado na categoria C, D ou E. Ah, Major, o senhor está dizendo então que quem tem categoria B não pode conduzir trator? Espera, olha o que diz lá o parágrafo único. O trator de roda ou equipamento automotores destinado a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B. Tá? Então, qual que é a regra? Categoria C, D ou E. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas também podem ser conduzidos na categoria B. Tá bom? Fiscalização policial. Tá? Isso aqui é o endereço, como essa palestra vai ficar gravada aí no YouTube, tá? Depois o pessoal quiser acessar, tá? www.idagro.com.br/consulta. Aqui você consegue ter acesso a todos os dados do veículo cadastrado. Tá? Não tem um vídeo aqui, né? Ah, o vídeo não veio. Foi encaminhado também, não sei se alguém teve acesso ao vídeo que eu encaminhei para o Richard e pedi para ele encaminhar para os sindicatos aí, que é mais ou menos um vídeo explicativo que contém todas essas explicações aqui. Tá? Quais são o tipo de categoria que o condutor do trator pode ter, por que esse condutor do trator tem que estar habilitado para conduzir em via pública, por que não, e especificamente a questão do Renagro ali, e a importância do Renagro para compartilhamento de dados, especificamente com a Polícia Militar, nos casos que há crimes contra o patrimônio. Tá? Eu também trouxe aqui as principais autuações, né, no caso de popularmente conhecidos aí como multas, né, de situações que porventura possam surgir de alguns veículos que transitam, alguns tratores que transitam em via pública. Tá? Artigo 162 do CTB, ele traz o caso de dirigir veículo sem possuir CNH. Por exemplo, um agricultor está conduzindo um veículo em via pública, um trator em via pública, sem habilitação no mínimo categoria B. Multa gravíssima, R$ 293,47, nesse caso multiplicado por 3. Então a penalidade custará em média R$ 880,41. Tá? Além disso, o veículo ficará retido. Retido é diferente de ser removido. O retido, o que é? O retido, a Polícia Militar retém aquele veículo ali, até que alguém habilitado seja apresentado para retirar aquele veículo do local. Se porventura não apresentar ninguém habilitado, aí sim esse veículo é removido. Mas a principal medida administrativa nesse caso é a retenção. Tá? E 7 pontos adicionados na CNH também. Tá? Outra infração, permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Especificamente, isso aqui é o artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, que elenca um crime de trânsito, que na verdade o que interessa aqui mais para os senhores e para as senhoras seria essa situação de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada. Por exemplo, eu citar o exemplo do Rogério aqui, Rogério D'Agostinho. Não é o teu caso, tá, Rogério? Mas só citando o exemplo. Você tem um filho menor de idade e você entrega o seu trator para ele conduzir esse veículo aqui em via pública. Né? Nós iremos lavrar um tempo circunstanciado por esse crime aí do artigo 310, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Para quem? Para o filho?
Não, para o Rogério. Né? Para quem propiciou essa entrega. Tá ok? A multa também é R$ 293, multiplicada em 3 vezes, que também totaliza a penalidade de R$ 880,41 e 7 pontos na carteira. Tá? A terceira é conduzir veículo com CNH de categoria diferente da do veículo. Ou seja, tem um trator de esteira lá que fala que, por exemplo, a categoria é D ou E, e você está conduzindo um trator de esteira com a categoria B. Então, qual que é a infração para esse caso? Infração considerada, a infração do artigo 162, inciso 3 do Código de Trânsito, ela é considerada gravíssima, tá? 7 pontos na habilitação e multa no valor de R$ 880,41. A penúltima seria o artigo 165, que é dirigir embriagado. Acho que todo mundo aqui sabe dessa, né? Se aplica também ao trator? Se aplica. Né? Então, comumente, nós temos as festas aqui dos colonos, não só aqui no município de Ituvo, como temos nos demais municípios que abrangem a nossa área aqui da companhia, Jacinto, vamos ter agora no Ermo. E se eventualmente alguém estiver conduzindo algum veículo ali embriagado, um veículo, nesse caso um trator, se aplica essa notificação aqui também, tá? Que ela custa R$ 2.934,70. Contudo, junto a ela é somado a suspensão do direito de dirigir por 12 meses e também uma negativação da carteira em 21 pontos. Tá? E, por último, a infração do artigo 165A, que é recusar fazer o teste do bafômetro. O condutor está lá embriagado e a Polícia Militar vai fiscalizar o condutor de um trator em via pública, tá, gente? Isso tudo que eu estou falando aqui em via pública, tá? A Polícia Militar vai fiscalizar e aí nessa fiscalização o condutor se recusa também a se submeter a esse teste do bafômetro. Eu tenho direito a não produzir provas contra mim mesmo. Exato, isso está previsto lá num dos tratados internacionais nossos. Você tem direito a não produzir provas contra você mesmo. Isso na esfera criminal. Tá? Provavelmente você não responderá pelo crime. Né? Mas, aqui, ó, a infração do artigo 165A de 293,47 multiplicado por 10 vezes, que totaliza 2.934,70. Tá? Suspensão do direito de dirigir por 12 meses também e 21 pontos na carteira. Tá bom? A questão do bafômetro, que é comumente questionada, que para nós seria o etilômetro, né? Você pode ter, aliás, você pode não, você tem o direito a não ser submetido ao teste do bafômetro. Tá? Isso na seara criminal. Mas o policial, por si só, ele tem um auto de constatação, que ele pode constatar através de sinais de embriaguez que você estava aparentemente embriagado. E nesse caso, mesmo você não fazendo o teste do etilômetro, ou popularmente conhecido como bafômetro, você pode ser preso em flagrante também por estar conduzindo veículo automotor em estado de embriaguez. E aí, estado de embriaguez não é só decorrente do álcool. Tá, pessoal? Existe estado de embriaguez, aliás, o Código de Trânsito prevê isso, estado de embriaguez também decorrente do uso de drogas, que também configura o estado de embriaguez. Então, vamos imaginar aqui que tem alguém que conduza um trator de rodas em via pública, sempre em via pública, e fez uso de cocaína ou de maconha. E naquele momento da abordagem, o policial percebeu que ele estava em estado de embriaguez decorrente de drogas e não de álcool. O policial vai lá, vai fazer um auto de constatação. O que seria esse auto de constatação? Ele apresenta fala embaralhada, ele está com os olhos avermelhados, falas desconexas. Ele vai fazer esse auto de constatação e fazer a prisão em flagrante do infrator também. Tá? E aí também quase R$ 3.000 de multa. Tá bom? A ideia aqui era esclarecer exatamente esses pontos principais, tá? Demonstrar a importância do registro do Renagro, dos tratores. Tá? Também informar que a Polícia Militar, em raras vezes, ela efetivamente fiscalizou os tratores conduzidos aqui no nosso município. Tá? E quando foi fiscalizar, né, em algumas situações, ela encontrou algumas irregularidades. Tá? Nesses casos, alguns casos específicos, foi orientado o próprio condutor quais eram os equipamentos obrigatórios que ele deveria ter, por qual motivo ele não poderia conduzir esse veículo em via pública sem a devida habilitação ou, como foi o caso, sem equipamentos obrigatórios. Que equipamentos obrigatórios? Essa luz de ré traseira,
setas, buzina, todos aqueles equipamentos obrigatórios que eu já relatei aqui anteriormente. Tá? Então, para quem quiser conduzir esse veículo, esse trator em via pública, é permitido, principalmente trator de rodas, que é a maioria dos casos aqui, na categoria B, no caso, tá? Desde que ele obedeça todos esses requisitos do Código de Trânsito. Tá bom? Volto a dizer, o trator que está lá dentro da propriedade, lá do vereador Paulo Sérgio, por exemplo, a Polícia Militar não vai lá fiscalizar isso. Né? A partir do momento que ele vem para a via pública, aí sim, aí é papel da Polícia Militar, como órgão fiscalizador do próprio Código de Trânsito, fiscalizar o que esse trator tem de errado e o que ele não tem de errado. Tá bom? A ideia aqui não foi esgotar o assunto também, o Código de Trânsito, como eu estava conversando até com o próprio presidente da casa, o Código de Trânsito é uma lei muito grande, tá? Que a gente poderia ficar aqui praticamente a semana toda discutindo que não chegaríamos ao fim. Tá? Mas especificamente para esses pontos, de forma bem resumida, apontar o que seriam as principais dúvidas dos senhores e das senhoras. Eu fico agradecido pela oportunidade, porque, na verdade, a informação ela tem que ser disseminada, a informação que a gente tem ela tem que ser disseminada, e até para a própria efetividade da fiscalização, é importante também que a Polícia Militar esclareça para todos os agricultores o que eles devem fazer e o que eles não devam fazer. Tá? Então, essa foi o intuito principal dessa palestra, dessa exposição, e não esgotar o assunto por completo. Como eu disse anteriormente, isso ficará disponível aí nos canais da Câmara Municipal, para que todos possam acessar e tirar eventuais dúvidas. Tá? E, eventualmente, também o nosso 90 está à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, nossas redes sociais também, PMSC Turvo, no Instagram, @PMSC Turvo no Instagram, e, eventualmente, um ou outro também nos procuram ali nos directs para esclarecer alguma situação. Agradeço novamente o convite, agradeço a todos os vereadores e vereadoras, e agradeço ao pessoal aqui que compareceu, não sei se foi uma das sessões mais cheias, né? Mas a gente pode perceber que teve bastante gente envolvida e bastante gente com a intenção de sanar um pouco as dúvidas, especificamente nessa questão de condução dos tratores. Muito obrigado a todos. Major, só uma pergunta, se puder responder para mim. É que eu acredito que é de interesse de todos. Quando você falou da 50% da velocidade exigida, as nossas máquinas talvez não tenham essa velocidade. Como é que se comporta aí, então, o procedimento quando ela não tem a velocidade de 50% do que é pedido? Abaixo dos 50%, né? Então, ele tem que ter, no mínimo, acima dos 50% para conduzir isso em via pública. Por exemplo, se a nossa rodovia aqui do Turvo para o Meleiro prevê uma velocidade de 80 km por hora, né, ele tem que ter, no mínimo, 40 km por hora para cima, para a condução. Por que isso? Porque em alguns locais, você pega um trator que é conduzido a 20 km por hora, não é o caso das nossas rodovias aqui, que geralmente elas estão vazias, né? Mas em alguns locais, quando esses tratores são conduzidos em via pública, eles causam um congestionamento muito grande. E, inclusive, também é infração de trânsito, se o próprio carro de passeio, por exemplo, eu tenho um carro de passeio lá e a velocidade prevista na BR, por exemplo, é 110, e eu estou conduzindo o meu veículo a 50 km por hora. Existe uma infração de trânsito para isso também. Né? Então, vai ser autuado, nesse caso, o veículo não é retido, tá? Só é feita uma autuação, informado o que ele tem que para ser sanado, né? E, posteriormente, liberação. Tem outra curiosidade aqui também, que acredito que é de todos, né? Vocês vigiam, né? A TVO, SC, BR não. Seria o nosso caso agora para 285, agora nos próximos tempos aí. A BR é com a Polícia Rodoviária Federal. As SCs, aí sim, a Polícia Militar Rodoviária. A TVO e SC. Isso. Tá bom. As rodovias municipais e estaduais. Sim. Né, as federais não são fiscalizadas. Agora, é importante tocar nesse assunto, porque as rodovias federais que passam dentro dos municípios, aí a Polícia Militar pode fiscalizar. Entendeu? A mesma coisa a rodovia estadual. No perímetro urbano. No perímetro urbano, isso.
Então, durante o perímetro, naquele transcurso de trajeto, por exemplo, pega aqui a nossa Avenida Municipal, por exemplo. Na Avenida Municipal, ela vai ser uma BR. Né? Se algum veículo transitar ali, né, de forma irregular, enfim, ali é considerado uma via urbana municipal. Então, a Polícia Militar pode exercer a fiscalização em cima dessa via. Né? Agora, por exemplo, BR-101, do Sombrio para Araranguá. Isso é a atribuição da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Boa noite. Já fica inviável dirigir o trator se o limite da velocidade é isso aí, não tem como. Não tem como locomover o trator na rodovia, porque se o limite é 80, o trator não vai pegar 40, a não ser esse que vem correr na festa do colono, né? Então, assim, eu acho que a grande preocupação do agricultor, né, e a gente vê no âmbito geral, que a gente conversa sempre com o pessoal do agricultor, e eu sou agricultor também, eu acho que a maior lei, eu acho que é o bom senso. Eu acho que o agricultor tem que ter o bom senso, e também a Polícia Militar tem que ter o bom senso. O agricultor tem que ter o bom senso, que ele não pode estar andando com espátula, que ele não pode estar andando em horário que não pode, que ele não pode estar com o trator lá com uma espátula parada no bar, que ele não pode... Esse tipo de coisa, o agricultor tem que ter o bom senso. E a polícia também tem que ter o bom senso, que às vezes aquele agricultor que está trabalhando, que a gente às vezes sai da roça, só se vê a baga dos olhos, o resto é só barro, que às vezes ele não vai ter a carteira de habilitação ali. Mas é obrigado a ter. Tudo bem, mas o cara está trabalhando, eu acho que não há necessidade da polícia ir lá multar. Eu acho que tem umas coisas, né, Major, que existe a lei e existe o bom senso. Eu acho que o bom senso, eu acho que ele prevaleceu até hoje no nosso município, e eu digo sempre que não é só a polícia que tem que ter bom senso, o agricultor também tem que ter o bom senso, né? Algumas regras algumas leis a gente vai ter que botar a buzina, vai ter que botar a seta, isso aí o agricultor toma ciente que vai ter que botar. Não adianta querer que não se bote. Isso aí é lei, vai ter que botar. Se eles, só interrompendo, desculpa, se ele especificamente tiver a intenção de transitar em via pública. Exatamente. Se ele não tiver a intenção de transitar em via pública, aquele trator utilizado só lá no campo dele lá, aí não tem problema. Porque eu acho que o grande problema, Major, e a grande preocupação do agricultor, porque a gente vê muito pouco trator transitando aqui dentro da cidade do município. Eu acho que o que pega e a grande preocupação do agricultor em si é na própria circulação nas TVO, que são as estradas municipais, né? Apesar de ter asfalto, por exemplo, eu estou circulando lá na minha comunidade, que é São Felipe. Estou indo aqui para uma outra lavoura lá. Então, quer dizer, eu não vou carregar esse trator no caminhão, tal, às vezes eu estou sem a carteira, estou, às vezes, com o implemento, às vezes, um pouquinho mais largo do que é permitido. Mas eu acho que aí, quando eu falo de bom senso, é isso. Eu acho que não tem necessidade da polícia chegar lá e me multar. Eu acho que o agricultor vai ter que ter o bom senso que daqui a pouco aqui vai ficar inviável transitar. Pelo menos pelo que se vê do Código de Trânsito, né? Mas aí também tem que ter o bom senso, a Polícia Militar, de que lá, às vezes, a pessoa tem que andar 100 metros para passar de uma lavoura para outra. Aqui é tudo pequeno agricultor. Não é que nem uma fazenda em Mato Grosso, em Goiás, aquelas regiões, né, Major, que são grandes lavouras. Aqui o pessoal às vezes planta 3 hectares aqui, às vezes tem que andar 100 metros para plantar mais 3. E aí fica difícil para te ter uma plancha para te carregar esse caminhão para estar andando. Então, eu acho que a preocupação do agricultor em si, que a gente vê muito, né, Major, é essa. Eu acho que aí também, eu acho que a fiscalização da Polícia Militar, ela deve ser mais aqui no centro. Eu acho que não sei qual é a intenção da Polícia Militar, mas não deve ser de estar lá esperando o cara sair da roça para andar 100 metros e multar. Eu acho que não é esse o intuito dessa lei. Eu acho que a lei também, lógico, o cara tem que ter, de menor não pode, isso não pode, e a polícia também não pode fazer vista grossa. O cara está ali enrolando a língua, parece que comeu caqui, está bêbado, não pode. Isso aí são coisas que todo mundo sabe, né? Mas eu acho que é importante também a polícia colaborar para que o agricultor possa permanecer na agricultura, porque está cada vez mais difícil, Major. Obrigado. Eu, na verdade, assim, para ser bem sincero, nós tivemos poucas ocorrências envolvendo tratores aqui. Eu estou aqui desde 2021, nesses 2 anos e meio, bem dizer, que eu estou aqui. A última que eu fiquei sabendo foi uma que aconteceu aqui na Avenida Municipal,
né, há cerca de 2 meses atrás, mais ou menos, que o trator também estava completamente irregular, pelo Código de Trânsito caberia inclusive a remoção, foi orientado e salvo engano, foi feita alguma notificação. Tá? Salvo engano, foi feita alguma notificação. Mas ele estava transitando na Avenida Municipal, à noite, e sem nenhum tipo de equipamento obrigatório. Né? Então, da mesma forma que falou do bom senso, né, eu acho que todos aqui também têm que ter o bom senso para que um trator sem nenhum tipo de sinalização ou equipamento obrigatório esteja transitando na Avenida Municipal por volta de 8 horas da noite. Né? Por mais que, às vezes, porque eu fui lá pegar precisava do trator assim assado, espera o dia amanhecer, vai no dia seguinte. A própria segurança dos que trafegam na via, né? Não é só a dele, né? É a das pessoas que também trafegam. Aquele trator ali sem iluminação, pode vir algum motoqueiro com o farol e não enxergar aquele trator, só enxergar em cima da hora e daqui a pouco acontecer, o para-choque da moto é o chão. Né? Daqui a pouco acontecer uma tragédia ali que nenhum de nós queiramos. Né? Então, eu acho que é importante disseminar essa informação. É importante também que a gente especifique aqui quais são os tipos de equipamentos obrigatórios, né, mas, principalmente, a consciência do próprio agricultor. Né? É isso que eu não estaria aqui se isso aí não tivesse acontecido. Né? E foi um fato. Né? Um fato que talvez tenha causado um reboliço totalmente desnecessário. Né? É um fato por si só. Mas vai acontecer. Né? Eu não posso... Nós que somos policiais militares, não falo nem servidores públicos, que nós não somos servidores públicos, né, nós somos militares estaduais, mas nós somos obedecidos por um princípio que é o princípio da legalidade. Infelizmente, se for flagrado em uma via pública, né, o policial militar vai ter que agir. Né. O que a gente pede é que exista realmente esse respeito para aquilo que se consegue implementar. Né? Um trator não tem como colocar, pega uma TVO ali, que o limite de velocidade é 60, né? E tem que atingir no mínimo 30. Né? Às vezes não consegue esse tipo de ajuste no próprio trator. Né? Mas também a via, talvez, seja uma forma oblíqua, porque a partir do momento que esteja ali para a gente fiscalizar, nós somos órgãos fiscalizadores, nós temos que fiscalizar aquilo que está previsto. Né? Então, talvez uma via oblíqua seja conversar com a própria prefeitura e falar assim, abaixa o limite da velocidade para 40. A Polícia Militar dificilmente faz blitz nesses locais para excesso de velocidade. Né? Então, abaixa o limite para 40, o trator consegue adequar a 20. Então, acho que a gente tem que discutir a discussão intersetorial. O que eu falo intersetorial? Nós estamos aqui, que é um legislativo municipal, que é, teoricamente, a casa do povo. Né? Tem que haver essa interação entre órgãos constituídos, e aí órgãos constituídos que eu falo, seja estadual, seja municipais, né, com a Câmara Municipal, com a própria população, e também tem que haver esse interrelacionamento entre os órgãos constituídos e a própria prefeitura. Porque quem é o órgão executivo municipal não é a Polícia Militar. E o que eu falo com o órgão executivo municipal? É aquele que tem poder sobre a circunscrição da via. Então, todas as vias municipais do Turvo, quem tem essa característica, quem tem esse poder, quem tem essa competência para alterar essas características é a Prefeitura Municipal. Então, ela pode alterar e adequar especificamente, principalmente para esses casos, como o próprio vereador citou, uma estrada lá no interior, uma TVO lá que passa, que o limite de velocidade é 60, coloca 50, adequa para 25. É muito, 40, abaixa para 20. Né, e por aí vai. Né, eu acho que a discussão ela é salutar. Como eu disse, a gente não vai esgotar todo o assunto aqui. Né? A gente ficaria aqui 1, 2, 3, 4, 5 dias discutindo sugestões. O que eu posso dizer assim, a Polícia Militar está sempre de portas abertas, não só para os vereadores, como também para a própria comunidade, para que possam trazer sugestões e, de repente, a gente entrar em contato com a Prefeitura, discutir, adequar, para que a gente consiga arranjar um meio termo em tudo isso aí. A gente não quer uma medida exagerada de fiscalização, mas, ao mesmo tempo, a gente não quer, se é que eu posso dizer assim, né, uma falta de bom senso do agricultor. Né, que a gente sabe que ele, como foi esse caso da Avenida Municipal, o cara andando sem sinalização e às 8 horas da noite, sem equipamentos obrigatórios. Major, boa noite. Obrigado pela presença, pela explanação. Eu tenho algumas colocações para fazer. Está rodando um projeto de lei lá no Congresso Nacional, tá?
que pede a liberação do trânsito de máquinas agrícolas em rodovias diariamente. Tá? A gente teve aí uns 20 dias atrás em Brasília, realmente falando com os deputados, aí, a Daniela Reinter, Júlia Zanata, o Rafael Pezente, a respeito dessa PL ali. Então, ela vai facilitar o andamento, entendeu, dos tratores em períodos diurnos, obviamente seguindo registro, sinalização, andar em vias públicas durante o dia, vai exceder essa questão de excessos, tanto lateral quanto comprimento, e também vai pegar essa questão da velocidade. Então, eles vão tentar, até fim de novembro, início de dezembro, mexer isso aí com o CONTRAN e já deixar em funcionamento, que vai facilitar a vida dos agricultores e, obviamente, também da polícia. Porque a gente que começou aqui, como se diz aqui, com a foice, com a enxada, com a pá, com o carro de boi, com o cavalo, e a agricultura ela foi modernizando, e os nossos equipamentos agrícolas, graças a Deus, eles foram crescendo também. Então, o nosso agricultor, ele tem plena consciência dessa questão do acidente. Dificilmente a gente vê um acidente acontecer nas nossas rodovias. A gente sabe que depois do mal acontecido, tu não vai conseguir mais voltar atrás. Então, o agricultor ele tem essa consciência. E a gente sabe que a polícia militar tem que fazer o trabalho dela, principalmente correr atrás de bandido e vagabundo, que tem um monte por aí. Então, uma das questões que tu colocasse ali e pontuasse, que me chamou a atenção, é a questão da autorização. Tu disse que em alguma situação aí, a autorização, com quem que a gente pega aquela autorização para estar andando em via pública? Eu acho que excederia largura e coisas desse sentido. Autorização especial de trânsito. Exatamente. O órgão executivo com circunscrição sobre a via. Nesse caso aqui do município do Turvo... Opa. Aqui, ó. Está voltando. Bom, enfim. É o órgão executivo com circunscrição sobre a via. Nesse caso aqui do município do Turvo, seria ou o Executivo Municipal ou o próprio DETRAN. Certo. Para solicitar essa autorização especial de trânsito. Tá, essa autorização especial de trânsito seria excesso lateral, comprimento? Isso, qualquer dimensão que exasperar essas daqui. Ó. Altura, largura máxima 2,80, altura máxima 4,40 e comprimento 15 metros. Ali, no caso, não seria velocidade mínima, no caso que a gente colocou. Não, nesse caso aqui não. Certo. A autorização especial de trânsito é para quando você pula fora, vamos dizer assim, desses limites aqui. Certo. Tá? Como até citei o exemplo ali daquelas pás de motor de energia eólica, né, que você vê comumente sendo transportados nas BRs, esses veículos em si eles também precisam de uma autorização especial de trânsito. Um dos grandes problemas da nossa região aqui, Major, é a questão quando a gente faz o transporte das nossas colheitadeiras. E aqui todo mundo, pequena propriedade, é normal você andar 2, 3, 5, 10, 15, 20, até 30 quilômetros para transportar uma colheitadeira ou propriamente andar com um trator sobre via pública. Então, o grande problema que eu vejo dos nossos agricultores, eu me coloco nisso, né, essa questão de transporte de colheitadeira. Por quê? As máquinas foram crescendo, você tem aí uma largura aí de 4,40, 4,50 em cima de um carretão, um trator transportando, a velocidade máxima aí que você consegue atingir 15, talvez muito, 20 km por hora, e você tem esse excesso de largura. E durante a colheita, aí, fevereiro, março e abril, você vê muito essas colheitadeiras para cima e para baixo. Então, da minha preocupação sempre foi a questão das colheitadeiras. Boa parte dos agricultores hoje segue nessas colheitadeiras aí, sei lá, um carro, uma caminhonete como batedor, entendeu? Com pisca-alerta ligado, mas a nossa região que realmente pega esse transporte de colheitadeira aqui, é inviável você ter uma prancha para transportar uma colheitadeira dessa, em cima de uma prancha, mesmo assim com 4,5, você excederia a largura. E a questão de você tirar uma esteira e colocar, uma mão de obra especializada, e no mínimo, aí tu vai gastar 6 a 7 horas de serviço. Entendeu? Então, essa é a grande parte, eu acho que pega nós agricultores aqui, essa questão. E a gente sabe do bom senso que o agricultor tem que ter e a polícia militar também. Então, a gente espera que esse bate-papo que a gente tem,
deixe um clima mais amigável, e a polícia eu sei que sempre vai estar disponível para o agricultor, e qualquer um que tiver suas dúvidas, realmente procurar retirá-las e andar sempre dentro da lei, que é o mais importante. Como o vereador mesmo citou, o próprio projeto de lei, porque, na verdade, a atribuição de legislar sobre trânsito compete à União. Então, por mais aqui que o município ou o Estado queira legislar sobre alguma coisa, estaria eivado aí de inconstitucionalidade, né, vamos dizer assim, por vício de forma. Mas, enfim, a alteração do Código de Trânsito, reduzindo, você já falou que tem um projeto de lei já em boa fase de andamento, vamos dizer assim, lá em Brasília, ela reduzindo isso para um patamar menor do que esse que nós previmos aqui, explanamos aqui, na verdade, né? Para a gente, como eu disse, né, nós somos os órgãos fiscalizadores. Eu acho que essa discussão, seja entre vocês aqui, são todos aqui, os senhores e as senhoras, são executivo legislativo municipal, né? Mas a gente sabe também que cada um aqui tem uma legenda e que cada um também tem contato com deputados estaduais, que porventura tem contatos com deputados federais, né? E essa troca de informação ela é essencial para tentar adequar a realidade, né, àquilo que está previsto no Código de Trânsito. Se é impossível adequar aquilo lá com o Código de Trânsito, então essa legislação ela preveja uma margem de atuação mais elástica, né? Como eu disse, só corrigindo um pouco a fala do vereador, o clima nunca teve ruim, né, vamos dizer assim, entre polícia militar e população, muito pelo contrário, pelo menos da parte da polícia militar a gente sempre esteve ao lado da população. A gente sempre quer que a população de bem esteja amparada e esteja protegida, né, mas, ao mesmo tempo, também, como nós somos órgãos de fiscalização, simplesmente não pode se passar uma viatura, vamos dizer assim, né, e ver uma situação errada e não agir, né, até porque se o policial fizer isso, o particular, se fizer isso, ele não comete nada. O particular que eu falo é o cidadão que não é militar, não é servidor público, nem nada. Agora, o policial militar que passa por uma situação como essa e não age, ele comete o crime de prevaricação, né? Então, mas é claro, isso sempre houve, tá? O bom senso da polícia militar sempre houve, né? Até porque, como eu estou relatando aqui, tem praticamente 2 anos e meio que eu estou aqui e não me lembro de uma ocorrência com trator, né? A não ser essas que aconteceram esporadicamente em alguns eventos da nossa região, né? Como Jacinto Machado, teve uma situação parecida, aqui próprio no Turvo também teve uma situação parecida, e mesmo assim a gente procurou fazer reuniões com as comissões organizadoras para explicar tudo isso, falar assim, olha, o filho de vocês não pode conduzir trator em via pública, mas ele vai desfila, assim, pois mas não pode, como é que a polícia militar vai estar lá presente e não vai fiscalizar isso, né? Então, tirando essas situações de eventos, eu não me recordo de uma situação que efetivamente a polícia militar teve que atuar, com exceção desse caso que, do meu ponto de vista, foi uma falta de um pouco de bom senso de quem estava conduzindo esse trator no período da noite sem equipamentos obrigatórios, né? Positivo, Major. Só um último detalhe, essa autorização especial de trânsito, ela tem validade? Tem validade pelo serviço, vamos dizer assim, entre aspas, que você vai executar. Ela não é uma autorização especial de trânsito eterna, vamos dizer assim, ou com prazo de validade de 1 ano, né? Ela é concedida para aquele eu vou transportar o meu trator daqui para Porto Alegre. Então, ele vai te dar essa autorização especial de trânsito para você transportar esse trator daqui até Porto Alegre, no período compreendido de tal data a tal data. Um exemplo desse excesso das colheitadeiras seria uma situação dessa? Uma autorização especial de trânsito? Provavelmente excede essas dimensões, né? Sim. Seria o caso de autorização especial de trânsito. Muito obrigado. Major. Boa noite. Major, boa noite. Tudo bem? Aproveitando essa mesma fala do Rogério, quanto às dimensões, né? E essa autorização nas TVOs que partiria do município do Detran, né? E nas SCs também. Detran também. Detran também. E como ela tem um prazo, ela tem custo também ou não? Olha, eu não... Aí você me pegou, viu? Agora eu não sei, mas eu acho que ela não tem custo, tá? Eu acho que ela não tem custo. Eu acho que é só fazer o requerimento e eles fazem a emissão. Pode ser que tenha algum pagamento de taxa, mas é algo irrisório. É bem irrisório, tá? Uma dificuldade na colheita, no nosso caso aqui na parte principal, que é a colheita, o transporte das máquinas, né, enfim,
Você trabalha 3, 4 dias numa área, como o Samuel também me colocou, né? 3, 4 hectares, 5 hectares, depois já vai para uma outra área. Então, são feitos vários transportes durante a colheita, né? Então, teriam que tirar várias autorizações para se cumprir esse transporte, ou, de repente, ter um prazo, uma autorização única para um prazo maior? Então, como não é a Polícia Militar que concede essa autorização especial de trânsito, tem que ver quais são as nuances dessa autorização especial de trânsito que o DETRAN exige. Né? Do meu ponto de vista, eles concedem essa autorização especial de trânsito para um trabalho fixo e uma data pré-determinada. O que exasperar, porque senão você fica com uma autorização especial de trânsito para 1, 2 anos. Né? E aí você pode fazer esse transporte constantemente e ali eles perdem um pouco do controle dessa emissão. Né? Na verdade, a autorização especial de trânsito ela é a exceção à regra. Né? Então, tudo aquilo que fugir à exceção à regra, ela tem que ter essa autorização especial de trânsito. Então, fugiu essas partes de dimensões, teoricamente, ela tem que ter. Né? Agora, a gente sabe desse trajeto, né, que muitos agricultores fazem. Né? A Polícia Militar, especificamente, o trabalho dela, tirando a questão da nossa rede rural de segurança, que também é um projeto que foi... Um projeto não, que já está implementado há quase 2 anos, bem dizer, que também foi startado, foi iniciado para dar esse amparo de segurança para o agricultor. Tirando essa parte da rede rural de segurança, a Polícia Militar ela concentra mais o seu trabalho no ambiente urbano. Então, como eu disse aqui para o próprio vereador Rogério, foram raras as situações que efetivamente surgiu alguma ocorrência envolvendo veículos, automotores e tratores. Agora, o que eu tenho que passar para os senhores e para as senhoras, e eu tenho certeza que 99% dos que estão aqui presentes irão acatar, porque gostam de andar correto, gostam de respeitar a lei, né? Eram essas nuances aqui a respeito do que precisa ter um trator, do que não precisa, qual é a habilitação e qual não é. Né? E, principalmente, essa identificação, esse registro no Renagro, né? Porque isso, para a gente, para a Polícia Militar, é extremamente importante. A partir do momento que acontecer algum crime de furto ou roubo na propriedade, a gente não consegue ter acesso a esse banco de dados. Com o Renagro a gente consegue, é compartilhado conosco. Só mais uma pergunta sobre a categoria para transitar. No caso do transporte de colheitadeiras ou de chupa-cabra, enfim, vai ter um carretão atrás, vai ser articulado. Com a carteira B, pode ser transitado? Trator de rodas ou de C? Isso, trator de rodas. Não, rodas é a categoria B. Obrigado. O Major, é um trator e atrás desse trator tem um carretão engatado lá, puxando, sei lá, um chupacabra, uma ceifadeira. Qual seria a categoria? Foi isso que o Giovanni quis perguntar, né, Giovanni? No chão, roda com roda, né? Em cima vai ter uma colheitadeira com esteira, mas enfim, o contato com o chão é rodas. Não, se é trator de rodas é categoria B. Aí tem que ver a questão da dimensão, né, Zé? A questão da dimensão do próprio veículo, que aí pode ser categoria C ou, aliás, D ou E, né? Boa noite, Major. Boa noite, Major. Bom, primeiramente eu agradeço a disponibilidade de estar aqui essa noite. Eu gostaria só de fazer um breve comentário, que aqui no Brasil a gente tem muitos e muitos problemas, e mais um deles são algumas leis que são feitas por pessoas que não têm o mínimo da prática do que estão votando e fazendo as leis. Nós temos um problema que o Brasil é um país continental, então uma lei que se aplica lá no Mato Grosso é totalmente... não tem como aplicar aqui em Turvo. Então é um problema estrutural, né, de organização política administrativa que a gente tem aqui no país e que não vai ser de hoje para amanhã que vai mudar. Muito pelo contrário, a gente só vê piorar muitas vezes. Dito isso, a gente sabe que a PM ela não cria as leis. A gente tem vários outros problemas que dá dó do policial de prender um cidadão que é um sem vergonha, que é um vagabundo, que está ali incomodando, e no outro dia ele está lá de novo, vocês têm que prender de novo. E a gente sabe que vocês não têm como não fazer o trabalho de vocês. Às vezes vocês estão aqui para aplicar a lei e são obrigados, às vezes vocês nem concordam com aquela lei, mas têm que aplicar. Então eu particularmente entendo a situação da PM, não só de Turvo, mas de uma maneira geral. No entanto,
eu concordo com o Samuel, a questão do bom senso, e eu posso garantir aqui para o senhor que aqui o agricultor aqui de Turvo, ele é um, na sua ampla maioria, é um exemplo. Eles são pessoas organizadas, são pessoas que são trabalhadores, que formaram essa cidade. Se hoje nós somos o que somos, muito são pelos agricultores. E eu tenho certeza que esses agricultores vão ter esse bom senso, vão evoluindo, vão cada vez mais se organizando e melhorando as questões de fiscalização deles mesmos, sinalização. Eu tenho total convicção nisso. Eu também tenho certeza que não é um fato isolado que vai descredibilizar esse bom senso que vocês estão tendo nesses anos todos. E também a gente pede aos agricultores que fiquem tranquilos, que a gente vê a boa vontade da PM aqui de Turvo de ter o bom senso, de fazer o seu trabalho, né, dentro do limite. E, claro, a gente pede aos agricultores que tenham um pouco maior de cuidado para que vocês também façam o trabalho de vocês da forma correta. Eu achei uma fala importante do senhor, referente também a gente fazer a nossa parte aqui, do nosso dever de casa. Eu falei aqui alguns dias atrás, aqui na tribuna, que o Turvo, há alguns anos, vem crescendo bastante. E só vem crescendo e as coisas vão acontecendo. E está chegando o momento que a gente tem que parar, analisar como é que está a nossa cidade, como é que estão os quebra-molas, como é que estão os acessos, entradas, saídas. Tem que ser feito um estudo, uma análise profunda do que a gente tem que fazer melhor ou desmanchar, aonde que tem que ter quebra-mola, aonde não tem que ter, acessos, velocidades, o estudo também na questão das TVOs aqui no nosso município. Nós vamos ter a BR-285 passando aqui no meio da nossa cidade. Vai ser o maior problema do agricultor, o tráfego na BR-285. Vai ter um aumento significativo também na SC Turvo Meleiro. Então, são os principais gargalos. Então, o que nós podemos fazer enquanto município para atenuar a vida desses agricultores, que talvez são as pessoas que mais estão entregando dinheiro para o município hoje, né? Que mais mandam dinheiro para o município? Bom, nós temos que começar a pensar em rotas alternativas que substituam a BR-285, que substituam a SC, ali de Turvo a Meleiro. Temos que interligar nossas comunidades, nossas terras de plantio de forma municipal. Isso é possível, Turvo arrecada para isso, Turvo tem condições para isso. Não vai ser de um dia para a noite, mas nós, enquanto legisladores, enquanto executivo, temos que fazer esse estudo, porque hoje, um exemplo, o bairro São Luís. Há 10 anos atrás, o bairro São Luís era apenas o bairro São Luís, não tinha praticamente mais nada do São Luís para lá. Hoje nós temos uma outra cidade. Então, temos que começar a falar sobre isso, de uma forma total. A gente anda numa rua que tem 7, 8 quebra-mola. Anda em outra, tem 2. Às vezes a gente tem locais que não precisam e tem quebra-mola. Às vezes tem locais que precisam e não tem. Então, nós temos que nos aprofundar nisso. Então, acho que cabe a nós aqui, políticos, e então políticos aqui, que estamos aqui hoje, começar a fazer esse estudo. Eu fiz esse pronunciamento alguns dias atrás e temos que fazer uma indicação para isso, porque esse estudo vem exatamente não só para o centro da cidade, mas para todos os agricultores e as comunidades de forma geral. Então, eu peço aqui, faço um pedido, que a PM continue tendo esse bom senso, e aos nossos vereadores também, e aos nossos agricultores também, que façam sua parte, que eu tenho certeza que não é um fato isolado que vai causar uma polêmica maior aí na cidade, né? E a questão do documento dos tratores já ficou bem claro o que tem que ser feito. Nós, talvez vai demorar um pouquinho para todos se adequarem. A gente pede também que vocês tenham essa sensibilidade, que daqui a pouco vai estar tudo em ordem. E eu tenho certeza que o nosso agricultor turvense, mais uma vez, vai dar um exemplo aí de cidadania e vai fazer a sua parte, e vocês vão fazer a parte de vocês também. Obrigado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso aí. Por isso que eu disse que 99,9% dos agricultores aqui, com certeza, são aquelas pessoas que, concordo com a fala do vereador, que mais injetam dinheiro no município. Se o município hoje é o que é por conta deles, né? E tenho certeza que eles também
tem o prazer de se sentir, de andar correto com a legislação. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso aí. Quanto à questão da legislação, o Brasil foi uma federação que surgiu do centro para os demais entes federados, né? Da União para os estados e municípios, quando deveria ser o contrário. Justamente por isso que o vereador disse, o que se aplica aqui no Turvo não é o que se aplica lá no Pará, lá no Amazonas, ou lá na Paraíba, enfim, qualquer outro estado, né? Então, os estados deveriam ter mais autonomia e, consequentemente, os municípios, porque a vida acontece dentro do município, né? E era isso que deveria existir. A nossa federação, na verdade, ela não deveria ser uma federação centrífuga, né? Deveria ser uma federação centrípeta, como é nos Estados Unidos da América, né, que o poder ele emana no município e até a União. A União fica com poucos poderes para legislar aquilo que realmente importa para o país como todo, soberania nacional e tudo mais, e o município fica com a maior gama de atribuições, né, para legislar, inclusive sobre direito penal, né? Tanto é que tem municípios lá que, por exemplo, o uso e o porte de droga não é crime, de maconha especificamente, e tem outros que são. Então, cada município tem sua peculiaridade. E o país, e o Brasil, não é maior que os Estados Unidos, mas é de proporção continental tão quanto os Estados Unidos. Então, perfeita colocação. Acho que deveria... Mas isso é um assunto que é importante sair daqui. Sim. Porque, como eu disse, cada um dos senhores e da senhora são de legendas diferentes, né? E essas legendas têm representantes em nível federal e nível estadual. Só citando o último exemplo, a respeito da credibilidade, né? A Polícia Militar de Santa Catarina é a polícia militar mais bem valorizada e com mais credibilidade no país, né? Conta com quase 80% da aprovação dos catarinenses. E isso se deve aos homens e mulheres que trabalham dentro da corporação, né? São pessoas sérias, dignas, honestas. Mas, acima de tudo, às vezes, a gente tem uma coisa que facilitou demais, rede social, né? Mas, por outro lado, a gente tem uma faca de dois gumes aí com essa questão de rede social. Outro dia, o próprio prefeito, Santos Serimbelli, me ligou e falou assim: Major, estou recebendo aqui um pessoal falando que foi notificado por vídeo monitoramento. Eu falei: então, você pode mandar ele voltar para casa, porque é mentira. Porque a gente não faz notificação por vídeo monitoramento aqui. Primeiro, a gente precisa de uma regulamentação, né? Essa regulamentação tem que vir na via, ou seja, tem que vir placa lá, uma cidade fiscalizada por vídeo monitoramento. Enquanto eu não tenho isso, eu não posso fazer a autuação, notificação, multa, no caso, por vídeo monitoramento, senão ela é nula. Então, a gente utiliza as nossas câmaras de vídeo monitoramento para coibir práticas criminais, enfim, resoluções de práticas criminais, inclusive, e também, eventualmente, como foi o caso aí, todos devem ter visto o vídeo aí do motoqueiro há 1, 2 semanas atrás, aí, que aconteceu, e o vídeo monitoramento ajudou bastante, né? E para esses casos, aí eu volto a dizer, esses casos específicos, deu até uma entrevista para o SBT estadual, e nas palavras dele, né? Eu fui tentar a sorte, achei que a PM não ia me abordar, né? Não tenta a sorte, que nós vamos abordar, né? Principalmente nesses casos aí de grande desrespeito, não só com ele, mas com o próprio cidadão turvense, né? O cara andar daquela forma como andou no centro do Turvo, né? Mas é isso. Então, só para complementar, e acho que a discussão é válida, citasse o exemplo dos Estados Unidos, é totalmente ao contrário, o dinheiro fica aqui, mais no município, depois no estado, depois E muito da questão, estados que liberam porte de armas, outros estados que não, estados que são mais rígidos quanto à questão criminal. Aí, com certeza, se nós estivéssemos aqui em Santa Catarina, com uma autonomia maior, com mais liberdade para fazermos o que o cidadão catarinense quer, eu tenho certeza que nós diminuiríamos e muito a questão de criminalidade, porque o sem vergonha não estaria aqui, estaria em outros estados com leis mais frouxas, né? Então é questão de cidadania a gente falar sobre isso e aproveitar, né? Eu te dar o parabéns, tivemos algumas conversas e sei do teu empenho, né, o Major, e o teu empenho de baixar os índices, de melhorar os índices aqui de criminalidade aqui do município de Turvo. E são pessoas que querem fazer diferença, que a gente precisa em todos os setores da sociedade, e tenho certeza que tu és uma delas. Então, muito obrigado pela presença. Obrigado, eu agradeço. Só para ter uma ideia, existe um cidadão aqui, que não vou citar o nome, né, que nós, de vez ou outra, quando está solto, ele comete alguns furtos por aí.
Nós prendemos ele mais de 5, 6 vezes e todas 5, 6 vezes ele liberado. Né? Ele está lá na nossa estatística como pessoa presa, né? Mas efetivamente ficou preso, não ficou. Furto é um crime, né, com a pena relativamente baixa, a pena mínima, né, de 1 ano, se não for qualificado. E, consequentemente, às vezes ele sai até com a fiança da própria delegacia. Né? E isso gera uma sensação de insegurança para a própria população aqui do município. Então, no final das contas, a gente sabe quem é, a gente prende o autor, mas tem certeza que amanhã ele vai estar furtando de novo. Né? E por mais que a gente tenta seguir os passos dele, né, em algum momento ele vai conseguir desvencilhar e vai fazer. Então, isso para a gente é muito custoso, e a culpa não é do Dr. Manuel, juiz da comarca aqui, né? A culpa não é do Dr. Cláudio, promotor da comarca. A culpa é da nossa legislação, que é complacente com esse tipo de situação. E isso é muito custoso, não só para a Polícia Militar, mas principalmente para a população que vive aqui. Major, boa noite. Primeiramente, agradecendo a sua disponibilidade, e os temas trazidos acho que foram muito bem esclarecidos, eu acredito que ficou bem claro para todos que estão acompanhando. Mas a minha pergunta é em relação ao tema que o secretário Samuel trouxe ali, sobre o agricultor estar andando sem a CNH. Na semana passada, eu estava circulando na SC e fui abordado, e a minha carteira digital e o sinal estava ruim, não conseguia abrir. Aí o policial, muito gente boa, assim, parceria, como diz, ele chegou e, sabe teu CPF de cabeça? Sei. Digitei meu CPF, ele olhou lá, não, beleza, tranquilo, pode seguir viagem. Isso pode ser usado, ou isso é uma exceção? Eu, sabendo o meu CPF, eu preciso ter a minha CNH? Daí eu pergunto. Hoje em dia, existe algumas decisões aí de tribunais de justiça afora do país, né, especificamente quanto ao porte do documento. Né? Uma coisa é você possuir a habilitação, outra coisa é você portar ele na hora da abordagem. No caso específico de algumas decisões que eu vi, de outros tribunais de justiça, eles falavam do CRLV, né, que é o documento que a gente certifica do veículo normal. Né? O CRLV, quando a pessoa não porta ele, a gente consegue, através do sistema, verificar se o veículo está licenciado ou se ele possui débitos. Na maioria das vezes, em razão até dessas circunstâncias que está acontecendo, a gente não cobra o porte, apesar de que o Código de Trânsito fala porte. Né? Só como a gente já tem algumas decisões judiciais a respeito nesse sentido, se o próprio cidadão não tiver com porte, mas no sistema a gente verificar que o veículo dele está ok, acontece a mesma coisa que aconteceu com você. E hoje em dia, mais ainda por conta da CNH digital. Né? Às vezes o cara não porta a física com ele, mas ele tem a CNH digital. E às vezes ele não consegue acessar, mas pelo sistema a gente consegue identificar. Então isso também é possível. Essa foi a minha pergunta. Então, se o cidadão está lá andando, lá todo sujo, e ele souber o CPF dele, não teria problema? Não tem problema, a gente consegue consultar no sistema e verificar se ele é habilitado ou não. Beleza, obrigado. Major, só para, eu acho que estamos encerrando já, o pessoal já está querendo os outros. O pessoal vem aqui para a Câmara e é só pepino, né? Porque daí tem que fazer tudo aquelas leituras que o Ivanor faz, e aquilo aí o cara fica com a cabeça que é um balão. Mas para encerrar, eu acho que o mais importante, né, o Major, seria também do Major, porque o Major e também o Ezequiel não participam do dia a dia ou raramente participam do dia a dia das abordagens, né? Então também seria importante o Major passar para os comandados do Major o anseio da população, aquilo que a gente passa em nome da população para o Major, né, para que eles tenham realmente esse senso, e a gente vai também, e tenho certeza, vai chegar até o agricultor também, para que o agricultor também tenha o bom senso e que cumpra a lei. Então, eu acho que mais importante que o Major vir aqui é também as duas partes estarem cientes. Não adianta eu estar ciente, os que estão aqui estar cientes e os demais agricultores não estarem cientes. Assim como não adianta o Major estar ciente, o Ezequiel está e os comandados, demais comandados do Major também não está. Então, eu acho que é uma conjuntura de tudo isso. Tenho certeza, a Polícia Militar ela está aqui para dar segurança, como o Major falou, né? E para cada vez mais a gente ter respeito com a polícia ter respeito com a gente. Eu acho que nós temos que parar com esse negócio de que
a polícia é do mal. Entendeu? Nós estamos num tempo que daqui a pouco estamos com medo da polícia. Não é assim. Quem tem que ter medo da polícia é o bandido. Nós temos que ter respeito com a polícia, essa que é a verdade. Temos que também sabemos do nosso compromisso, sabemos do nosso dever, né? E a polícia também sabe do dever deles. Então, eu acho que tem que ser um conjunto de tudo isso para que a gente possa cada vez mais ter um município próximo. Obrigado, Major. Não sei se tem mais algum vereador que quer fazer uma pergunta aqui. Acho que não, né? Mas só para encerrar a questão, certa vez eu estava numa palestra sobre segurança pública, não me recordo qual era o tema, e um dos palestrantes falou assim, ó, a sociedade tem a polícia que merece. Então, se hoje, né, a gente tem muita visibilidade para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, né? Mas a gente sabe a sociedade que é o Rio de Janeiro. Né? Então, se a polícia é daquela forma, porque a sociedade é daquela forma. Né? Diferentemente de Santa Catarina. Santa Catarina, especificamente aqui o nosso município, é uma sociedade organizada, é uma sociedade trabalhadora, é um povo trabalhador. E isso reflete em todas as outras instituições que compõem o Estado. O Estado aqui eu falo não só em nível estadual, como o Estado também é um município, o Estado também é a União. Então, esses outros órgãos que também têm o braço do Estado, eu falo especificamente da Polícia Militar, que é quem detém o uso legítimo da força. Né? A única instituição que tem o uso legítimo da força somos nós, né? A Polícia Militar. E você não vê policial militar batendo em um cara que está abordado, policial militar de Santa Catarina, me refiro, né? Batendo numa pessoa que está abordada ou agredindo uma pessoa que está abordada. Né? Todo isso que o vereador pode chamar de bom senso, né? Isso existe com os nossos policiais militares aqui no Turvo. Então, e isso eu tenho muito orgulho em dizer, né? Porque se nós temos quase 80% de aprovação da população catarinense, é por conta desse serviço de excelência que nós prestamos. E nós, eu, Ezequiel, é o nosso policial que está lá na ponta, é o comando geral da corporação que trata as diretrizes. Isso é muito bom para a sociedade catarinense, isso é muito bom para os órgãos que são constituídos estaduais também. Né? Bom, então ficam nossos agradecimentos ao Major, né, ao terceiro sargento Ezequiel, pelo tempo tirado para nos dar essas explicações aqui. E queria dizer que as portas dessa casa estão abertas a hora que há necessidade de algum esclarecimento. Queria agradecer a todos, principalmente os agricultores, né, por ter dado essa oportunidade de vir nos prestigiar nessa noite de esclarecimento, aos presidentes dos sindicatos que se fazem presentes, né. E vamos pegar o útil ou agradável, então, né? Vamos ser coerentes, vamos nos agilizar com essas sinalizações, né? Com esse bom senso, né? De agricultores e polícia militar, que eu acredito que sempre existiu e sempre vai existir. Obrigado, Major. Passamos agora, então, para o encerramento. Ficam os senhores vereadores e vereadoras convocados para a próxima sessão ordinária, segunda-feira, 20 de novembro, às 19 horas. Convido a todos de pé para a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.